E aí, pessoal, nós estamos de volta. Uma nova série para que a gente possa, em capítulos, vamos dizer assim, em 8 vídeos, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Falar sobre os 7 ângulos da fé. Na verdade, são os 7 ângulos de assuntos que eu quero compartilhar contigo que contribuem, escuta bem, para a edificação da nossa fé, para construir uma fé inabalável, para construir uma fé que permanece. Você enfrenta desafios e eu também, e o segredo é você ser construído por dentro numa fundamentação, e quando você está diante de situações adversas, situações complicadas, você possa permanecer de pé. Jesus falou muito bem sobre isso. Em Mateus capítulo 7, que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que pratica a palavra, ele ouve a verdade, ele põe em prática, ele vai sendo edificado de tal forma e quando vem a tempestade, a enchente, vem os ventos, essa casa fica de pé, gente. O que nós estamos precisando é isso. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a igreja precisa permanecer de pé. A pergunta que eu faço é, eu estou ficando de pé? Eu estou permanecendo de pé? Hoje estou sendo derrubado? Ou a minha fé está sendo abalada o tempo todo? O que eu vejo na prática são pessoas assim, tem alguma coisa que não está acontecendo dentro delas. Nem dentro de mim e de você. Veja, eu sou um ser espiritual vivo. Eu estou aqui só fazendo uma introdução nesse assunto, mas ele é muito importante. Eu sou um ser espiritual vivo. Agora, eu sou dependente da edificação desse meu ser espiritual vivo. E a única edificação que te põe de pé, que te dá uma fé inabalável, é a edificação com base na palavra, na verdade, no que está escrito. Essa verdade, ela precisa fazer parte de quem nós somos, gente. Então tem alguns ângulos que nós vamos comentar, são 7, que são super importantes. Eles contribuirão para a formação de uma fé inabalável, de você ficar e permanecer. Porque nós vivemos um combate. Nós vivemos num mundo onde tudo contribui para jogar a nossa fé por terra. Onde o inferno ataca você, não porque em si, não gostei da sua face. Não, ele quer destruir a minha fé, não é verdade? Se hoje nós estamos vivos em Cristo Jesus, porque nós depositamos uma certeza naquilo que nós lemos, nos entregamos a Ele, só que essa certeza ela precisa ser fortalecida. Tem muitos ângulos que nós vamos falar sobre isso aí, Esses 7 ângulos aí, eles vão te mostrar bastante. Mas eu queria iniciar nesse primeiro capítulo, se é que eu posso dizer assim, lendo com você Efésios capítulo 6, gente. Agora veja que interessante que quando Paulo fala aqui a descrição, e ele está falando sobre um conteúdo de combate, dessa milícia, dessa, vamos dizer assim, essa guerra espiritual, ele começa no verso 10 de Efésios capítulo 6, dizendo: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sem fortalecimento do homem interior, eu não ficarei de pé. Diante de tudo que nós estamos enfrentando num mundo que está piorando, com toda uma cultura contrária à verdade, com toda uma cultura que tem sido implementada nesse mundo de caos, de abandono de moral, de falta de respeito, de submissão. De tudo que nós estamos vendo nesse mundo, gente, as pessoas só vão ficar piores. Então não tem como. Eu ficarei de pé no dia do combate se eu estiver fortalecendo o meu homem interior com a verdade. Esse é o fortalecimento da fé. Então Paulo começa dizendo: quanto ao mais vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ação da palavra com o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. A igreja, ela precisa acordar para entender que a sua necessidade se resume a essas 2 coisas. O poder vivo da palavra e a ação do Espírito Santo com essa palavra. 2 coisas. Palavra e a ação do Espírito Santo. Vivificando no meu espírito.
Aí você me pergunta, pô, pastor, então a gente não precisa de muita coisa, né? Pois é, não precisa. Mas o quanto eu deposito confiança na palavra, eu faço dela a minha meditação, a minha leitura, e entendo que eu sou dependente do Espírito Santo para me guiar, me dirigir, me ensinar, revelar a verdade. É isso que nós precisamos. Ele continua dizendo, se revista de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Ó, para que eu e você possamos ficar firmes. Está falando sobre fortalecimento. Há um combate. A palavra ciladas aqui, ela tem esse entendimento de pensamentos para te induzir ao erro. E é isso que o inferno faz de maneira contínua. E na verdade, gente, para com a nossa vida, né, para com aqueles que são da igreja, esse é o grande combate, é um combate de pensamentos. Todo dia chega uma série de pensamentos ou uma maneira de pensar que na maior parte das vezes essa maneira de pensar não está em linha com a palavra. E nós temos que aprender a descobrir com o Espírito Santo, ele iluminando a cada um de nós, né, se aquilo que eu estou pensando é verdadeiro ou não. Porque essas são as ciladas, pensamentos para me induzir ao erro. Pensamentos que não são verdadeiros, parecem verdadeiros, mas que me induzem a fazer escolhas e tomar decisões que acabam prejudicando a minha vida, trazendo prejuízo, destruição, morte. Está entendendo isso, gente? Esse é um assunto legal demais. No Salmo 119 diz lá no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que só através da verdade instalada no meu espírito que eu reconhecerei que tipo de pensamento está chegando na minha mente. Que forma de pensar eu estou deixando ficar, né? Você reconhecerá pela verdade. Iluminados pela palavra, pela verdade de Deus, você reconhecerá. E Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, carne nem sangue, contra os principados, e sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O mundo inteiro, gente, quando está escrito em 1 João que jaz no maligno, o mundo inteiro está debaixo de um domínio de pensar das trevas. Por isso, o mundo está destruído. Por isso as pessoas estão destruídas. Ele só veio para matar, roubar e destruir. A forma de pensar do mundo destrói a vida das pessoas. Destrói aqueles que estão ao redor. Destrói a família. Então eu quero te passar isso, porque esse é o combate que todo dia nós vivemos. Quando Paulo diz se revista de toda a armadura, eu não vou ler todo esse conteúdo aqui, eu vou parar no verso 13, mas fala de um conteúdo de você e eu nos revestirmos da verdade. A verdade tem que fazer parte do meu homem interior. E é isso que a gente vai mostrar nos 7 ângulos da fé, que contribuem para que você construa uma fé inabalável. Agora veja, próximo verso, que é esse, o verso 13, portanto, toma, de novo ele repete, toma toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. Ó, a gente tem sempre um dia, uma situação, um momento da nossa vida assim, e depois está escrito, e depois de você ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então construir uma fé inabalável é possível. É por isso que nós vamos analisar todos esses ângulos, para que você possa ver como eles vão contribuir no fortalecimento da tua fé, da tua certeza que você tem em Jesus e na sua palavra. Porque não tem outra maneira de nós nos posicionarmos nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, no verso 1, no capítulo 1, né, lá no verso 16 e 17, ele diz lá, o justo, o justificado em Cristo Jesus, ele viverá pela sua fé, pela certeza que ele tem depositado na palavra. A palavra de Deus, ela precisa estar estabelecida dentro de mim e de você. Essa é a nossa parte, de entender como é que a gente faz isso. Então, algumas coisas são importantes que nós vamos analisar, para você ter uma fé fortalecida e inabalável, para que no dia mau
você fique de pé, dá para vencer, gente, dá para vencer as oposições, dá para vencer aquilo que humanamente nós não conseguiríamos mesmo. Mas nosso coração está todo depositado em Deus, na confiança nele, de que Ele há de me assistir a você todos os dias da tua vida, com toda a capacitação necessária para vencermos os desafios que vão se apresentando na nossa vida. Se apresenta na tua vida, se apresenta na minha vida. Então aqui está um grande segredo, que é um segredo de preparação. O apóstolo Paulo, quando ele fala se reveste de toda a armadura de Deus, é que não tem como eu ir para o combate espiritual se eu não estiver fortalecido, se eu não estiver preparado. É isso, né? Você sabe que todo combate exige uma preparação. Para qualquer coisa que a gente faça em termos de obter uma vitória, nós temos que estar preparado. E o que eu vejo hoje é que a igreja tem deixado de lado isso. Ela clama e ela pede vitória de Deus sem estar preparada em conteúdos de responder nos momentos que precisam responder a Deus. Eu vejo mais pelo lado de Deus construir a nossa vida à medida que a gente responde a Ele. Então, se você tem uma fé fortalecida diante daquilo que você enfrenta, você não precisa de praticamente mais nada. Não é a humanidade que vai te dar a vitória. Porque se fosse, nós já teríamos resolvido todos os nossos problemas. Mas é um posicionamento de entendimento que você tem diante de que você enfrenta. Eu também, de uma situação difícil de família, de situação de trabalho, seja lá o que for, gente, que a gente enfrenta nesse mundo. Paulo falou que dá para vencer e permanecer inabalável. Você crê nisso? Eu creio, gente, eu creio. Mas não é simplesmente ficar ali esperando que tudo aconteça, ou porque Jesus, eu te pedi e tal. Eu vejo isso, muitas pessoas inseguras, falando com Deus, mas não tem segurança no seu coração a respeito dele, da aliança que temos, da identidade, das promessas, de como na prática se posicionar, não abrir mão, permanecer nesse dia mal, né? Depois de resistir tudo, como está escrito aqui, ó, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável no dia mal. Então a gente vai contribuir com algumas coisas que são super interessantes aí, tá bom? Então esse é um primeiro vídeo só para te explicar a importância desses ângulos que nós vamos comentar, que muitas vezes nós não olhamos para isso, mas eles vão contribuir para que eu e você tenhamos uma fé inabalável, uma fé que permanece, uma fé que sabe fazer o bom combate da fé, uma fé que nos dá a vitória em cima daquilo que enfrentamos. Porque nós estamos debaixo de um propósito de Deus e você, como propósito de Deus, a tua vida vai caminhar. Legal, pessoal? Então é isso, muito bom. A gente vai então pegar no próximo vídeo, vou trazer uma passagem muito legal. Jesus, de uma maneira bem simples, ele fala algo, gente, que é precioso, muito precioso. Não deixe de compartilhar isso com seus amigos e a gente volta no próximo vídeo. Um grande abraço, gente!